Olá, hoje esse vídeo é dedicado à questão da sociologia, essa ciência social, assim como a antropologia e a ciência política, que surgem no século XIX com o objetivo de explicar aquilo que, então, estava acontecendo nas sociedades, notadamente nas sociedades ocidentais, certo? Cabe ressaltar que o século XIX é um século muito significativo do ponto de vista do surgimento das ciências sociais e também das ciências humanas, porque assim como tivemos o surgimento da sociologia, da ciência política e da antropologia, que compõem as ciências sociais, tivemos no século XIX o surgimento, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico, científico, da geografia humana, da história e também da psicologia, certo? Um século importante, então, nesse aspecto, sob esse aspecto. Pode-se dizer que, do ponto de vista da sociologia, tudo começou com Augusto Comte e os positivistas. Né? O Comte, inclusive, é o primeiro a utilizar o termo físico-social, depois sociólogo, para dizer que seria aquele especialista, então, em entender ou estudar os fenômenos, as leis de funcionamento das sociedades. Augusto Comte dizia que, assim como já existiam ciências maduras, advindas da física, da matemática, etc., biologia, que haviam descoberto as leis de funcionamento da natureza, teríamos chegado no momento, então, século XIX, de desenvolver uma ciência, ele chama de física social, então, como eu disse no primeiro momento, depois de sociologia, capaz de descobrir as leis de funcionamento da sociedade. Né? E descobrindo, por consequência, as leis de funcionamento da sociedade, teríamos, então, a possibilidade de aperfeiçoar essa sociedade. Essa era a crença do Comte, certo? De todo modo, então, após Comte, a gente tem o considerado aquele primeiro grande autor da sociologia, que leva a sociologia, então, para os meios acadêmicos, o primeiro professor de sociologia na França, que é Émile Durkheim, né, o chamado pai da sociologia funcionalista. Durkheim, então, é um autor muito importante porque, dentre outras coisas, o Durkheim busca desenvolver uma sociologia verdadeiramente científica, dotada de uma objetividade, ou seja, calcada na análise dos fatos sociais, a partir da perspectiva adotada então pelo sujeito, pelo pesquisador, né, que vai observar objetos, fatos sociais, em que este sujeito, o observador, o pesquisador, deve manter uma mínima neutralidade, um certo distanciamento dos fatos sociais, ou seja, não deixar suas pré-noções e os seus valores interferirem neste olhar objetivo que ele deve desenvolver então para poder efetivamente compreender os fenômenos sociais, certo? Nesse sentido, Durkheim estabelece uma diferença, talvez não explicitamente colocada por ele na época, mas hoje podemos dizer assim, ele estabelece uma diferença entre um olhar científico, minimamente neutro, e para isso a gente precisa ser educado. É preciso um treinamento para isso, porque nós, como seres humanos, como indivíduos que estamos inseridos no contexto social, é muito fácil que nós nos coloquemos de modo emocional próximo aos fenômenos que acontecem ao nosso redor. É muito difícil nós estabelecermos uma neutralidade, um distanciamento dos fatos sociais, porque somos, então, repito, afetados por aquilo que acontece na sociedade. Mas o Durkheim vai dizer que é necessário, então, para o sociólogo, para que ele faça um trabalho verdadeiramente científico, no caso sociológico, e não um trabalho de senso comum, construir esse distanciamento mínimo, essa objetividade em relação aos fatos sociais. Algo, inclusive, que hoje, no século XXI, principalmente na realidade brasileira, a realidade política brasileira, é algo a ser levado em consideração, um mínimo interessante de ser pensado, tendo em vista que vários indivíduos e grupos hoje fazem as leituras, né, dos fatos sociais, principalmente leituras possibilitadas por meio das redes sociais, mas o fazem a partir de uma premissa política, ideológica, em que colocam os seus sentimentos e valores de modo muito explícito, ou seja, não adotam o devido distanciamento para fazer as suas leituras, né? O que tem redundado, inclusive, naquilo que se chama hoje na sociologia de uma guerra cultural. Grupos que colocam os outros grupos, né, adversários, como responsáveis pelas mazelas sociais, ao mesmo tempo que são incapazes de fazer uma autocrítica e perceber que, por vezes, a sua própria leitura e também as suas ações não são as melhores, vamos dizer assim, do ponto de vista
de estabelecermos os mínimos consensos que são necessários e também as melhores, digamos assim, as leituras mais ponderadas, mais sensatas, corretas de serem seguidas e trilhadas. Nesse sentido, Durkheim, então, ele separa visão militante de visão científica, certo? E por que a gente está fazendo esse vídeo, né? Esse vídeo hoje é justamente relacionado bem especificamente à questão da sociologia, e por isso eu trago Durkheim como um autor importante, porque também no contemporâneo parece-nos, né, que muitos grupos, muitos indivíduos têm atrelado a sociologia a termos como socialismo, comunismo, né, como se fossem adjetivos que significassem a mesma coisa, né? Muita gente tem confundido, assim nos parece, a sociologia com o comunismo, com o socialismo, quase que dizendo, talvez de forma implícita, que todo sociólogo é comunista, que todo sociólogo é socialista, ou que todo sociólogo, para ser sociólogo, tem que ser comunista, tem que ser socialista. E quero deixar muito claro para vocês nesse vídeo que isso é um equívoco, é uma postura totalmente equivocada, até porque acabamos de falar de Emile Durkheim, que desenvolve uma perspectiva funcionalista, objetivista até, dos fatos sociais, em que prega o distanciamento, né, essa leitura distanciada do pesquisador em relação aos fatos sociais, o que é muito distinto, por exemplo, da postura comunista e talvez do próprio materialismo dialético histórico, que é outra vertente sociológica que foi consolidada por Karl Marx e Friedrich Engels, ou seja, um olhar, né, uma teoria, uma forma de teoria social que leva em consideração notadamente os aspectos materiais da existência humana, ou seja, os aspectos econômicos, os modos de produção, as relações de produção, né, relações produtivas e forças de produção, para analisar os fatos sociais. Então, diferente de Durkheim, que analisa de um certo modo e do ponto de vista da perspectiva do consenso, daquilo, da moral, né, ou daquilo que nos mantém enquanto sociedade minimamente unidos, apesar das nossas diferenças e idiosincrasias crescentes nas sociedades complexas que vivemos, Karl Marx e Friedrich Engels, a partir do materialismo dialético histórico, vão olhar para os aspectos econômicos, porque entendem, de um certo modo, que o ser humano, diferente de outros animais, vamos dizer assim, ele precisa trabalhar para sobreviver, ele precisa domar a natureza para que esta atenda às suas necessidades. E nesse trabalho em relação à natureza, que o Marx vai dizer que se caracteriza do ponto de vista ontológico, né? Ou seja, o ser humano se caracteriza necessariamente por entrar em contato com a natureza para obter aquilo que é necessário à sua sobrevivência. O Marx vai analisar tudo a partir disso, ou seja, a partir da necessidade da sobrevivência, do contato com a natureza, do trabalho e a partir das relações, então, porque o indivíduo sozinho não consegue sobreviver, a partir das relações que são estabelecidas diante desta necessidade ontológica humana, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Que Karl Marx e Friedrich Engels, eles analisam, grosso modo, o modo de produção capitalista. Diria para vocês que são autores fundamentais, ou alguns dos autores fundamentais, para se entender o que significa o capitalismo, como este modo de produção histórico, social, ele se consolida, notadamente no Ocidente, assim como Max Weber, um outro autor fundamental, né, que desenvolve a sociologia cultural ou compreensiva, que também nos ajuda a compreender o que significa o capitalismo, né, notadamente a partir do belo livro que escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas falemos de Marx e Engels. Diria para vocês, para tentar ser justo com esses autores, que Marx e Engels falam muito pouco sobre o comunismo. Eles analisam o capitalismo da sua época, que é o capitalismo fabril, das primeiras fábricas estandardizadas, as grandes fábricas que surgem então após a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. E que ao surgirem essas grandes fábricas, empresas, vão mudando as características da sociedade de até então, que era uma sociedade rural, uma sociedade caracterizada por trabalho manufaturado, as pessoas faziam as coisas com as mãos, com a enxada, né? E essa sociedade então que passa a ser uma sociedade urbana, que as pessoas saem do campo em direção à cidade para começar a trabalhar nas fábricas,
né? E que algumas pessoas então são as donas dessas fábricas, dos equipamentos que são utilizados pelas fábricas, e outras tantas pessoas são aquelas que estão destituídas da posse daquilo que vai ser chamado da propriedade privada, né? E precisam vender a sua força de trabalho, então braçal, intelectual, para poder sobreviver em troca de um salário. É essa realidade adstrita ao século XIX que começa a surgir ali na sua efervescência na Inglaterra, que esses autores Marx e Engels vão analisar. E, repito, eles analisam então este processo. Claro que aparece nas obras desses autores, principalmente quando fazem análise dos distintos modos de produção existentes na sociedade, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. Eles vão falar então no modo de produção comunista, que seria aquele que viria ou adviria depois do capitalismo. E apontam, obviamente, então, que o modo de produção comunista seria, do ponto de vista das justiças sociais ou de formas mais equitativas de distribuição de renda, etc., superior, melhor ao modo de produção capitalista. Mas eles apontam para o comunismo a partir dessa ideia, né, dessa leitura dialética da história, no sentido das transformações socioeconômicas que gerariam modos de produção específicos. Então eles apontam para o comunismo. Mas diria para vocês que, grosso modo, quem trabalha com o comunismo são mais uma série de autores que surgem depois de Marx e Engels, certo? Principalmente no século XX, porque Marx e Engels vivem no século XIX. Autores, portanto, que seguem essa tradição do que a gente chama, grosso modo, de marxismo, né? Quando a gente quer se referir ao materialismo dialético histórico, de um modo mais vulgar, entre aspas, a gente chama de marxismo. O marxismo faz uma escola significativa no sentido de que vão surgindo muitos autores que vão fazendo revisões das obras de Marx, que vão pegando certas partes e certas obras de Marx, talvez algumas caracterizadas num período de vida dele muito característico, algumas obras, por exemplo, da juventude, que são obras um pouco diferentes do período da sua maturidade, tanto em termos de idade como em termos intelectuais. E esses vários revisionismos e reinterpretações e reutilizações da leitura marxista e de Marx e de Engels, aí acredito eu sim que essas vão dar uma conotação muito mais explícita, muito mais forte para a questão do comunismo. E o século XX, então, é caracterizado por esta utopia, vamos dizer assim, né? A utopia do comunismo, de um modo de produção, de uma organização social superior ao capitalismo, melhor constituída do ponto de vista da valorização do humano e não do capital, do que o capitalismo. E cabe ressaltar que o século XX, então, é um século que evidencia essa cisão entre comunismo e capitalismo de modo muito explícito, inclusive do ponto de vista político e econômico, quando a gente vivencia durante aproximadamente 70 anos, no século XX, a divisão do mundo entre comunistas e capitalistas, né? O comunismo, notadamente a partir da construção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir da Revolução Bolchevique de 1917, que é a primeira tentativa histórica de implementar na prática as ideias construídas por Marx e Engels, né? Então tenta-se construir efetivamente na prática esta utopia de uma sociedade mais justa, mais igualitária, etc. De outro lado, temos então já os Estados Unidos da América constituído como um país, como uma superpotência, principalmente a partir da derrocada do poderio europeu após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então o capitalismo ele efetivamente se institui nos Estados Unidos da América, que acaba sendo o grande representante deste modelo capitalista, né? Composto pela iniciativa privada, pela questão da liberdade dos indivíduos, defende essa questão da liberdade dos indivíduos, daí a questão do liberalismo, etc. E de outro lado, então, o comunismo, que vai pregar a estatização dos bens econômicos da sociedade e uma distribuição mais equitativa, digamos assim, pelo menos do ponto de vista teórico, né, das riquezas constituídas socialmente. O século XX vivencia essa bipolaridade política entre esses dois países, notadamente a partir da Segunda Guerra Mundial, em que então grande parte do mundo é efetivamente dividido entre comunistas e capitalistas, por exemplo, a Coreia do Norte, comunista, a Coreia do Sul, capitalista, a própria Alemanha acaba sendo dividida, né? A Alemanha do Leste
ou oriental comunista, ou comandada pelo regime comunista, e a Alemanha do Oeste, a Alemanha Ocidental, organizada, comandada pelos países, vamos dizer assim, capitalistas. E uma série de outras regiões do mundo acabam sendo divididas, né? O próprio Vietnã e assim sucessivamente. Nesse sentido, e para finalizar o vídeo, para que não fique muito extenso, é preciso dizer que este transcurso histórico que gerou ideologias díspares, que dividiu o mundo entre duas ideologias contrastantes, capitalista e comunista, eu diria para vocês que essa dicotomia que caracterizou, em grande medida, o século XX, ela fez muito mal, porque ela, de um certo modo, se consolidou enquanto um maniqueísmo, né, do bem contra o mal. Capitalistas dizendo que eram do bem contra os comunistas do mal. Eu me lembro que eu era criança, né, no Rio Grande do Sul, ainda ouvia muito frases do tipo comunista come criancinha, né? E pode-se dizer que o contrário também acontecia, né? Muita propaganda advinda do comunismo, obviamente construindo uma leitura totalmente negativa, pejorativa do capitalismo. Quando se faz uma leitura mais aprofundada, sabe-se que nenhum desses modelos necessariamente é detentor da verdade, digamos assim, que todo e qualquer sistema consolidado pelo ser humano vai apresentar características positivas, mas também características negativas. O fato é que, a partir da década de 1980, final da década de 80 e início da década de 90 do século XX, o sistema comunista entra em derrocada, né? Há uma falência, vamos dizer assim, e o fim desses regimes, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desfaz, né? E temos então, a partir disso, vamos dizer assim, entre aspas, a vitória do capitalismo, no sentido de que este é um sistema que continua existindo, inclusive substituímos toda uma leitura advinda do século XX que vai falar da Guerra Fria, da bipolarização mundial entre comunistas e capitalistas. No final da década de 80 começamos a falar em globalização, um outro termo que caracteriza este novo momento da história. E a globalização, grosso modo, foi o que? A vitória, entre aspas, de novo, do capitalismo sobre o comunismo, porque significou a chegada do capitalismo nos lugares que até então ele não tinha entrado, porque era administrado, vamos dizer assim, por regimes comunistas. Isso tudo mexeu muito com o nosso imaginário, certo? A partir dessas narrativas calcadas, de novo, digo, nesse maniqueísmo do bem contra o mal, e isso, de um certo modo, não nos ajudou e não nos ajuda a entender de uma forma mais precisa, conceitual, distanciada minimamente desses fatos, como nos ensinou Emile Durkheim, para que a gente possa entender esses fenômenos de uma forma mais ponderada, mais precisa. Tá? Então, que nós não confundamos todo esse processo histórico, principalmente adjacente ao século XX, com as suas ideologias radicais, esses maniqueísmos do certo, do errado, do melhor, do pior, com a questão da sociologia, certo? Para encerrar e deixar claro, a sociologia não pode ser confundida com comunismo ou com socialismo. A sociologia é feita das suas distintas correntes, assim como outras áreas da ciência são, né? Vamos pegar a psicologia, você tem a psicanálise. Na psicologia você tem a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Você tem na psicologia também a perspectiva que vem de Skinner, né, comportamentalista. Então, na sociologia também nós temos distintas correntes interpretativas do social. Se pensarmos nos clássicos, temos então a perspectiva funcionalista de Durkheim, que é muito diferente de uma outra perspectiva, que é o materialismo dialético histórico de Karl Marx e Engels, que é diferente de uma outra perspectiva também clássica, que é de Max Weber, que vai desenvolver a sociologia cultural ou compreensiva, certo? Então ela é feita de distintas leituras e diria para vocês que cada uma delas contribuiu de algum modo para que a gente compreenda o movimento social, porque cada uma delas trouxe alguns elementos, mostrou, explicitou alguns elementos constitutivos da realidade social e do avanço social, possibilitando então o crescimento, que nós nos apoderássemos então de ferramentas para poder olhar para esse social cada vez de forma mais objetiva, né? Científica. Então que não se confunda a sociologia com
comunismo com socialismo, assim como também não se confunda a sociologia com liberalismo ou com outras teorias. Correto? Um abraço a todos.